E eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer sempre é: dá pra gente ter mais privacidade na internet? E aí a resposta fica muito mais clara e muito mais fácil da gente saber o que a gente tem que fazer. Então, assim, existe privacidade na internet? Existe. Tem vários lugares que você tem como usar a internet de forma privativa. Mas tem lugares que você se expõe também. Então, eu acho que fazer essa pergunta na internet existe privacidade como um todo... É muito amplo. Ela é muito ampla e ela tira da gente a possibilidade da gente poder saber onde a gente pode atuar. Então, eu acho que a pergunta, que seria uma pergunta muito mais interessante, é: dá pra gente ter mais privacidade na internet? Ô, Lucas, acabou com a minha pergunta. Dá pra gente ter mais privacidade? Você acha que dá? Eu acho que dá. Aí eu acho que é onde a gente consegue ver e ver onde a gente tem poder pra atuar. Então, desde atuar como pessoa, então, nas decisões que a gente toma no dia a dia, em cada coisa que a gente acessa, cada dado que a gente compartilha, a gente consegue ver quando a gente quer compartilhar, ver onde a gente quer restringir algum acesso. Então, a gente tem mais poder nesse sentido quando a gente começa a usar esse enquadramento de como eu faço pra ter mais privacidade na internet. Entendi. Você pensou mesmo que ele? Eu acho, assim, muito interessante essa visão que o Lucas trouxe, porque ele já destaca uma das características principais do porquê que a privacidade é importante, que é a autonomia. Então, garantir a autonomia das pessoas. E eu acho que se a gente pensa lá das discussões iniciais de privacidade, porque eu acho que às vezes a gente tem uma impressão de que a privacidade é uma discussão recente, mas ela é uma discussão antiga. Tem um texto publicado na Harvard Law Review de 1890, já discutindo o direito à privacidade. É mesmo? Então, e tentando conceituar o que seria a privacidade. Para aquele texto, privacidade seria um direito negativo, no sentido de uma liberdade negativa, e o direito de ser deixado só. E já naquele texto tinha uma ligação muito direta entre privacidade e tecnologia, porque eles falam que os novos modelos de negócio e as novas tecnologias, como as câmeras instantâneas, poderiam invadir a privacidade das pessoas. Então eles falam, as câmeras instantâneas já estão dominando nossos lares e que também estavam cada vez tendo gravadores de áudio mais potentes, enfim, mas tudo isso lá em 1890. Então, acho que a gente pensar que privacidade tem muito a ver com autonomia, é importante, e duas, privacidade depende muito do contexto. Cada um de nós, com nossa visão sobre o social, a época que a gente vive, tem uma noção de privacidade que vai ser diferente. Aham. Caramba, cara. Mas eu tô pensando aqui numa coisa que eu não entendi direito. Você falou, 1890. É. Mas como que eles podiam enxergar essa questão de privacidade naquela época? Como assim as câmeras iam... Como eles enxergavam? Eu não consegui entender isso. Eu acho que é porque tinha justamente essa ideia de que o que você fazia dentro do celular era completamente secreto, que ninguém mais sabia. E a gente já não tem mais essa ideia de que isso existe. A gente tem reality show que entra, teoricamente, na casa das pessoas. A gente tem as redes sociais e a gente voluntariamente expõe a nossa casa e o nosso espaço privado. Então, a noção que eles tinham entre o que era privado e o que era público era muito diferente do que a gente pensa hoje. A gente já está disponibilizando muito mais informação do que antigamente. Sim. E aí tem outro ponto, né? Que privacidade não é exatamente a mesma coisa que proteção de dados. Proteção de dados é numa dimensão de uma liberdade positiva no sentido de eu quero viver em sociedade, mas eu quero controlar o fluxo dos meus dados. Eu quero saber o que as outras pessoas vão saber sobre mim. Seja o governo, seja a imprensa, sejam as empresas. Então, é nesse sentido de controlar um fluxo de informação, diferente da privacidade que você pensa como algo negativo, como... não negativo pejorativamente, né? Mas uma liberdade negativa e o direito de ser deixado só. A proteção de dados é um pensamento mais positivo, de expansão, de você na vida social e como seus dados são importantes para isso.